Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor, amados? Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Talvez um texto que você já leu, ou até diga, pastor, já há um bom tempo que eu não leio essa passagem. Mas esse texto nos traz uma lição muito preciosa a respeito da nossa herança, né? A visão de alguém a respeito da sua herança, da herança dos seus pais. E se nós estamos aqui hoje, irmãos, e o nosso irmão Gilson falou muito bem, nós estamos aqui hoje por causa do sacrifício de Jesus, por aquilo que o Senhor realizou em nosso lugar, e a nossa identidade, a nossa herança é construída a partir daquilo que Cristo fez em nosso lugar. Mas no decorrer da história, nós temos recebido essa mensagem, essa herança tem sido transmitida de geração em geração, e a nossa gratidão a Deus. Às vezes nós entramos aqui, nos sentamos para cultuar, e nos esquecemos da herança dos nossos pais, nos esquecemos da transmissão de tudo aquilo que recebemos, que alguém um dia se colocou diante do Senhor e decidiu investir na nossa vida espiritual, decidiu investir na nossa família, orando, pregando, discipulando, e muitas vezes nós não valorizamos isso, achamos que, não, isso aí aconteceu por acaso, mas não, o reino de Deus chegou até aqui por causa da intencionalidade de homens e mulheres de Deus, que decidiram se colocar na brecha, que decidiram se deixar gastar em favor do Evangelho, em favor do reino de Deus, para que a nossa vida fosse abençoada. E o nosso desafio é que nós não podemos parar aqui, não pode parar em nós. Nosso desafio é levar adiante essa palavra, levar adiante esse Evangelho, transmitir a nossa fé, até que ele venha, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é um capítulo grande, eu não vou ler todo o capítulo, mas eu recomendo que você faça isso em casa, leia todo o capítulo 21, é a história da vinha de Nabote, num contexto aí, na época do rei Acabe, rei de Israel. A palavra do Senhor diz assim: algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei, e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado no lugar de destaque entre o povo, e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele, e façam com que testemunhe que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Leve-no para fora e apedreje-no até a morte. Verso 17. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias:
vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote, para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescente: assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei. Ele respondeu: porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Imagine, querido, se você recebesse a proposta de um rei que gostaria de comprar a sua propriedade. Um rei, uma autoridade, olha para a sua propriedade, acha interessante, acha que vai servir a um interesse dele, ele vem e faz uma oferta para você. Ele é um rei. Acabe era rei de Israel. E de repente você poderia pensar: puxa vida, agora vai ser a hora de eu me levantar financeiramente, né? O rei vem pesado, né? Talvez o rei vai resolver um problema aí, até para resolver questões financeiras para o futuro da minha família. E a concretização desse negócio passaria, obviamente, pela sua visão a respeito da sua propriedade. Como é que você olha para essa propriedade? Se é somente uma propriedade, você pode negociar, você talvez vai usá-la para lucrar, né, para você avançar financeiramente, ou ter um conforto melhor para a sua família, ou até mesmo investir no reino de Deus, quem sabe. E é exatamente isso que travou essa negociação. Porque se por um lado, e aqui nós temos duas perspectivas, se pela perspectiva de Acabe era só uma vinha, um terreno, que, como diz os nossos amigos lá em Portugal, lhe daria jeito, porque era ao lado do seu palácio. E qual era o propósito de Acabe? Veja, ele diz que ele queria transformar aquela vinha numa horta. O versículo 1, a vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe. Ele disse: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Né? Então era conveniente para Acabe. Na cabeça dele era só um negócio. E Nabote certamente aceitaria esse negócio. Ficaria bom para os dois. Não é? Só tem um problema. Se por um lado, na perspectiva do rei, era só um terreno, era só uma vinha, na perspectiva de Nabote, aquela vinha, aquela propriedade era inegociável, porque era a herança dos seus pais. E aqui, meu irmão, tudo muda de figura. Se Acabe acha que pode fazer uma oferta, se Acabe chega para ele e diz assim: olha, eu posso te dar uma melhor, ou posso pagar em dinheiro se você quiser. Só que Nabote, ele tem uma perspectiva diferente, ele tem uma visão diferente. Eu me lembro de um amigo meu lá em Portugal que as pessoas diziam para ele: a família está no norte, lá na região do Porto, ele está no centro-sul, distante, fez uma casa maravilhosa, e só que ele se aposentou, e a família está longe, e as pessoas diziam para ele: por que você não vende a casa? E vai logo viver lá perto dos seus netos, do seu filho. Ele falou assim: essa casa quem me deu foi o Senhor. Então eu não posso vender de qualquer maneira. Eu preciso ter a direção de Deus. Ele enxergava aquilo como algo que foi dado pelo Senhor. Então percebam, irmãos, como são perspectivas diferentes. Para alguns só um terreno, para alguns só uma propriedade. Mas Nabote entendia que aquela terra era uma herança dos seus pais. Essa é uma visão sagrada da terra que o judeu tem. A terra é dada por Deus. Na distribuição das tribos, foi o quinhão da sua herança. E essa herança é transmitida de pai para filho, até chegar em Nabote. Então, quando o Acabe vem com cheque, com possibilidade de fazer um pix para ele pensa nos seus pais, ele não está pensando no dinheiro. Ele está pensando que aquilo é uma herança.
Ao entrar naquela vinha, ele se lembra do esforço dos seus pais, ele se lembra das histórias que ele aprendeu, que ele ouviu falar, de que eles estão pisando numa terra que foi dada pelo Senhor, que a história deles não é uma história assim aleatória, há um Deus que está escrevendo a história do seu povo, a história da redenção. Quando você abre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vê a história da redenção, que passa por esse povo, que passa por essa terra. Deus chama Abraão e diz: eu vou te dar uma terra, uma descendência. Qual é o maior propósito de tudo isso? Para que deles descendesse o Cristo. Então, amados irmãos, essa história que chegou até nós é marcada por pequenas histórias, por pequenas decisões que fizeram toda a diferença e que nos chamam a atenção para nós agora, no nosso papel, na nossa parte. Como é que nós lidamos com a nossa herança? A herança dos nossos pais, a herança espiritual que recebemos em Cristo Jesus, a herança que nos foi transmitida por homens e mulheres que se dedicaram ao Evangelho, e agora está nas nossas mãos a oportunidade de passar para a próxima geração aquilo que nós recebemos em nome de Jesus. Queridos, quem é que estava certo nessa história? O rei, que olhou para aquilo ali como uma possibilidade de transformar numa horta, ou Nabote, que olhou para aquela propriedade como uma herança inegociável? Para nós chegarmos à resposta, nós precisamos passar pela continuidade do texto, pela trama maligna que foi orquestrada por Jezabel, adoradora de Baal, né? Orquestrando ali com homens para que Acabe pudesse ter aquela propriedade. E aí nós vamos ver qual foi o parecer de Deus sobre aquilo que eles fizeram, que o casal realizou, para chegarmos à conclusão de que qual era a perspectiva correta, a do rei ou de Nabote. Vejam, irmãos, nós lemos aqui o que Jezabel fez. Jezabel diz para ele, fala assim: não é possível que você seja um rei. O homem chega em casa triste. Ela pergunta: por que você está assim? Porque eu não consegui concretizar um negócio. E ele vai para casa, aborrecido, né? O texto vai dizer aí que ele deitou-se, no final do verso 4, deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Está ali contrariado, está entristecido. E a sua esposa pergunta para ele o que aconteceu, por que você está aborrecido? Ele diz: olha, eu não consegui fechar um negócio simples, para ampliar aqui o meu terreno, para fazer uma horta, para o meu capricho. E ela então diz assim: é assim que você governa essa nação? Você não consegue resolver um problema simples desse? Você é o rei, usa a sua autoridade, usa o seu poder. Essa mulher sempre foi problemática, né, irmãos? O espírito de Jezabel, né, fica por trás ali, semeando contenda, né, manipulando vidas, mas não passa despercebida dos olhos de Deus. Gente que é instrumento do inferno para dividir, para se levantar contra famílias, para se levantar contra a gente de Deus, gente que está espalhada aí. Até quando? Até o arrebatamento. Até quando o joio vai estar no meio do trigo? Até a hora que Jesus levar a igreja dele. E aí, irmãos, essa mulher arma uma trama maligna, contrata homens para dizer que Nabote tinha amaldiçoado a Deus e ao rei. E aí esse homem, ele é morto. Foi apedrejado, diz o versículo 14. E aí quem é que Deus manda? Tropa de elite. Elias o tesbita. Meu irmão, sai da frente. Elias, aquela delicadeza de sempre, né? É interessante que quando Jesus faz aquela pergunta, quem o povo diz ser o filho do homem? Aí ele diz assim: Senhor, eles dizem que o Senhor é Elias, Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. Já perceberam a que profetas, a quais profetas Jesus foi comparado? Elias, Jeremias e João Batista. Só perninha de 3, né? Não tem ninguém delicado ali.
o João Batista chegou para Herodes e falou assim: olha, você está vivendo em adultério, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Isso é adultério. Entendeu? Herodes gostava dele, a benção, né? Jeremias, enquanto os profetas da sua época diziam assim: olha, nós vamos ficar só 2 anos no exílio, não precisa nem fazer nada, não vende nada, não coloca na OLX os móveis, porque a gente já vai voltar em 2 anos. Ele falou assim: não, são 70 anos. Plantem pomares, construam casa, dê os vossos filhos em casamento, são 70. Pode vender tudo, anuncia tudo para amanhã, porque não vai ficar nada aqui, vai destruir tudo, né? E Elias, essa delicadeza de sempre, vai ficar sem chover, porque você é uma tralha, você é um estrupício aqui nessa nação, você é a sua mulher, né? A palavra do Senhor diz que os dias de Acabe foram marcados por rebelião contra Deus. Teve um sujeito, 1 Reis, capítulo 16, que ele perdeu os 2 filhos, porque era um tempo tão desenfreado de idolatria. 1 Reis, capítulo 16, que o sujeito, ele tenta reconstruir uma cidade que estava debaixo de maldição. A palavra diz aí, 1 Reis, capítulo 16, a partir do verso 29, no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel. Verso 30, Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Versículo 34, durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa do filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Josué tinha profetizado que ninguém poderia reconstruir Jericó, Jericó tinha sido amaldiçoada. E a profecia era o seguinte: se você tentar reconstruir, quando lançar o alicerce, morre o seu primogênito. Quando você fechar a cidade, vai morrer o mais novo. Vejam, irmãos, o sujeito começa a fazer o empreendimento, perde o primeiro filho e continua. Por que ele continua? Porque é um ambiente de idolatria, porque é um ambiente de rebelião contra Deus. Então esse é o espírito desse tempo. E aí Elias entra no capítulo 17 e anuncia a seca, né, que já estava prevista na lei de Moisés, que seria uma punição de Deus para aquele povo, se aquele povo se voltasse contra Deus, se fosse rebelde contra Deus. Então esse é o período que Acabe viveu. O pastor Luiz Saião, esses dias, estava comentando que lá na Universidade Hebraica de Israel, no museu, melhor dizendo, Israel, foi achado agora, com descobertas arqueológicas, uma imagem de Jezabel, numa moeda cunhada daquela época, né? Como a arqueologia vai confirmando cada vez mais essas histórias bíblicas, né? A veracidade dos textos bíblicos. E essa mulher, então, é esse instrumento maligno na vida de Acabe, e ele, então, é repreendido por Elias, e Deus, então, ordena a Elias, versículo de número 18, Deus revela a Elias que Acabe estava ali na vinha de Nabote, 21, 18, e aí nós estamos vendo quem é que estava certo na história, se era Acabe achando que era só um terreno para fazer uma horta, ou se era Nabote enxergando a herança dos seus pais. Quando Elias fala o que falou aqui da parte de Deus, nós vamos perceber, vai encontrar-se com Acabe, verso 18, o rei de Israel que reina em Samaria, agora ele está onde? Na vinha de Nabote, para tomar posse dela. Ele não somente estava na vinha de Nabote, mas estava ali para tomar posse dela. Deus está reconhecendo aquela propriedade como de Nabote. Ele está na vinha de Nabote. Ele vai tomar posse, mas não é dele originalmente. Legitimamente não é dele, é de Nabote.
Deus ordenou a Elias que repreendesse Acabe por ter matado a Nabote e tomado a herança que lhe pertencia. Versículo 19, diga-lhe que assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade. E ainda, Deus revelou a Acabe um mal que ele traria por seu pecado contra Deus e sua ação contra Nabote, né? Então vejam, irmãos, como o Senhor reconhecia que aquela vinha era uma herança, que o coração de Nabote estava de fato alinhado com a vontade de Deus. Mas eu queria pensar nessa manhã com você, e você olha para esse texto e diga assim, pastor, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho uma vinha, não tem ninguém querendo comprar a minha propriedade, não tem ninguém que fez nenhuma oferta para mim boa, para que eu pudesse negociar nada. Mas eu queria pensar, querido, exatamente sobre a nossa herança espiritual. Qual é a nossa herança espiritual em Cristo e qual tem sido a nossa relação com a nossa herança? Eu queria convidar você a abrir comigo em Atos capítulo 26. E aqui nós temos uma afirmação a respeito da nossa herança espiritual. Atos capítulo 26. Avançamos alguns séculos, e aqui nós estamos diante do testemunho de Paulo perante o rei Agripa. Paulo recebeu uma revelação na sua conversão, que Deus o usaria para dar testemunho perante reis, perante autoridades, e Deus cumpriu a sua palavra, e Paulo está aqui diante de mais uma oportunidade de testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Na verdade, é isso que Deus espera de cada um de nós, que nós anunciemos aquilo que Ele tem feito, fez e continua fazendo nas nossas vidas. Lembra de Pedro e João? Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Testemunha é aquele que viu e ouviu algo. E ele continua transformando vidas hoje. Como ele fez lá com o gadareno, vai para casa e anuncia como o Senhor teve misericórdia de você. Esse é o testemunho que precisa ser dado, amados, no nosso tempo. Onde nós estamos, na faculdade, na família, na escola, no trabalho, em nome de Jesus. E Paulo está contando essa história, a partir do versículo 12 de Atos 26, numa destas viagens, ele está falando ali do seu propósito de perseguir a igreja, no final do verso 11, cheguei aí a cidades estrangeiras para persegui-los. Verso 12, numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha. Veja, para constituí-lo, trazer uma nova identidade. Servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo, no caso os judeus, e dos gentios, aos quais eu o envio. Para quê? Para que eu o envio aos gentios? Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam duas coisas, o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Louvado seja Deus. Se Nabote chamou a sua vinha de herança dos meus pais, como eu entendo a minha herança espiritual em Cristo? Paulo aqui está falando da sua conversão, do seu chamado para pregar o evangelho, especialmente para os gentios. E como resultado dessa proclamação, vidas seriam convertidas das trevas para a luz e do poder de Satanás
para Deus. Essa é uma das declarações mais fortes do que seja uma conversão. Às vezes nós achamos que conversão é alguma coisa assim, uma persuasão humana, mas é uma obra poderosa do céu, é uma obra do Espírito Santo. Paulo diz que quando nós ouvimos o Evangelho e cremos, Deus nos tira do poder de Satanás, da potestade de Satanás. Essa é a maior declaração do que é uma conversão, do poder libertador de Jesus no Novo Testamento. Veja o texto, amados irmãos, quando ele declara para abrir-lhes os olhos. Não era Paulo que abriu os olhos, é através da pregação do Evangelho, Deus abrindo os olhos daquelas pessoas, verso 18, e convertê-los. A conversão é das trevas para a luz. Quem é que pode fazer isso? Somente o Senhor. Efésios 5:8, outrora vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Isso é obra de Deus. Não foi só uma mudança de religião, uma mudança de cosmovisão, foi uma libertação do poder das trevas. Jesus veio para nos libertar do cativeiro, ele veio para libertar os cativos, pôr em liberdade os algemados. Evangelho é poder de Deus, é aquilo que Deus fez para nos libertar, nos reconciliar com o Pai. E Paulo então está dizendo que ele foi chamado para isso. Ele continua falando da conversão, do poder de Satanás para Deus, a fim de quê? Sempre tem um a fim de quê? Ele diz, a fim de que receba o perdão dos pecados. Cristo veio para nos perdoar. O nosso maior problema é o pecado nos separou de Deus. Mas Cristo pagou a nossa dívida, nos substituiu na cruz, recebeu o castigo que nós merecíamos, recebemos o perdão dos nossos pecados. E na última parte, herança. Herança entre quem? Herança entre os que são santificados pela fé em mim. Louvado seja Deus. A nossa herança está entre os que são santificados em Cristo Jesus. A nossa herança não é uma propriedade, a nossa herança é a nossa fé. É a nossa fé em Cristo Jesus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, diz o apóstolo João. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? E é interessante, Paulo está dizendo que ser transportado, que a conversão a Cristo é ser transportado do império das trevas para o reino da luz. Não foi conquistado por esforço, nós fomos arrancados, louvado seja Deus, fomos arrancados das mãos de Satanás. Colossenses capítulo 1, versículo 13, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. É um transporte espiritual, meu irmão, é uma coisa sobrenatural. A conversão é o maior milagre de Deus na vida de uma pessoa. Se você é selado pelo Espírito Santo, se você, meu irmão, foi arrancado do poder das trevas, você está diante do maior milagre da história. Um coração inclinado para o mal, agora reconhece o senhorio de Jesus. Ora a Deus dizendo, Senhor, eu quero que minha vida seja santa. Ora por conversão de vidas. Tem vontade de adorar a Deus, tem vontade de renunciar ao pecado. Isso é obra do Espírito. Ele tirou o coração de pedra e colocou de carne, e colocou o Espírito em você. Paulo está dizendo, isso é o maior milagre de todos. É a nossa herança. Em Colossenses capítulo 1, Paulo vai dizer também que essa herança foi um presente de Deus. Colossenses capítulo 1. E ele vai terminar essa oração. Aqui é uma oração que começa no verso 9. E no final ele diz assim, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Aleluia. O Pai nos fez aptos, idôneos, na versão atualizada, para participarmos da herança dos santos na luz. A nossa herança está na luz. A nossa herança está no reino de Deus. Louvado seja Deus. O ladrão não pode roubar, a traça não pode corroer, Acabe não pode pagar por nada, porque o sangue de Jesus já nos comprou.
A nossa herança foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Paulo chama em Atos 26 da herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus falou isso para ele. Em Colossenses ele diz herança dos santos na luz. E em Romanos ele diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Amém, irmãos? Eu estava ontem voltando da reunião da junta, passei no campo de São Bento para comprar umas cocadinhas que ninguém é de ferro, né? Tem umas cocadas boas, R$1,99. Fui pagar, falei, não, R$2. Eu falei, não, mudou o preço? Né? E ali tinha um rapaz passando com uma camisa, fora da caridade não há salvação. Uma frase religiosa, fora da caridade não há salvação. Essa frase transmite o orgulho do ser humano em querer participar daquilo que só Jesus pode fazer. Fora de Cristo não há salvação. Só Cristo pode salvar. Essa herança foi recebida, herança entre os que são santificados pela fé em mim, foi recebida pela fé em Jesus. Nós não fizemos nada para isso. Nós estávamos debaixo do poder das trevas. Paulo está dizendo que nós fomos convertidos das trevas para a luz. Havia uma potestade maligna oprimindo a nossa vida, mas o Senhor quebrou aquele cativeiro e nos trouxe agora para o reino da luz. Essa é a nossa herança. Não adianta Acabe vir com cheque, com pix. Não adianta, porque para nós não é um terreno, para nós não é um lugar que Ele pode transformar numa horta. É a nossa herança em Cristo Jesus, é a herança dos nossos pais. Aleluia! Não vamos trocar por um prato de lentilha o nosso direito de primogenitura. Não vamos negociar a unção do Espírito Santo na nossa vida por causa de 5 minutos com pecado. Porque é a nossa herança entre os que são santificados pela fé em Cristo Jesus. É a herança dos santos na luz, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Louvado seja Deus. Qual tem sido, em segundo lugar, a nossa relação com a nossa herança espiritual? Se aprendemos com Nabote a não negociarmos a herança dos nossos pais em Cristo, somos desafiados a zelarmos por nossa herança. E essa oração de Colossenses capítulo 1 nos traz algumas orientações muito interessantes. Colossenses 1, versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, aqui, essa pessoa é Epáfras, do verso 7, ele pregou o Evangelho, aquelas pessoas ali em Colossos ouviram a mensagem, creram no Evangelho. Diz o texto, no versículo de número 6, que chegou até vocês, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo, louvado seja o nome do Senhor. Como também ocorre entre vocês, diz Paulo no verso 6, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus, ouviram e entenderam a graça de Deus, em toda a sua verdade. O Evangelho é a verdade de Deus. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador. E aí Paulo chega no verso 9, por essa razão, ou seja, pelo fato de vocês ouvirem, entenderem, crerem na verdade e serem transformados, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir. E aí veja o que Paulo pede, de que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, aquilo que cremos, aquilo que entendemos e recebemos. E isso, ou seja, aquilo que nós entendemos e cremos vai refletir na nossa vida. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, honrem a herança de vocês, é isso que ele está dizendo. E em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou
para o reino do seu Filho amado, aleluia, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Paulo está falando agora de que essa herança precisa ser zelada, que nós precisamos valorizar. Nesse texto, ele nos apresenta algumas formas de honrarmos ao Senhor com a nossa herança, por meio daquilo que nós sabemos. Paulo diz, olha, eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Não é possível que esse Deus, que nos arrancou do império das trevas, não possa conduzir a nossa vida, não tem uma direção para nós. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, nós precisamos agora caminhar no pleno conhecimento da vontade de Deus. O que Deus espera da sua igreja, desse povo que foi resgatado, que esse povo seja a luz do mundo, que esse povo seja testemunha do Evangelho, do poder de Deus, que seja a bênção por onde passar, que se encha do Espírito Santo, é isso que ele está dizendo no texto. E isso vai refletir na maneira como nós vivemos. Se nós entendemos quem somos, qual é a nossa herança, isso vai refletir nas decisões que tomamos. O que fez Nabote recusar a proposta do rei? É ele saber o tamanho da sua herança, de quem ele recebeu. É a herança dos meus pais. Isso aqui não vai virar uma horta, isso é herança dos meus pais. O diabo não vai brincar com a nossa fé, não vai brincar com a nossa família, não vai brincar com a igreja, é herança dos nossos pais, herança do Senhor. Louvado seja Deus, a nossa herança está entre os que foram santificados em Cristo Jesus. E Paulo diz ainda que nós devemos honrar a nossa herança agradecendo a Deus. O verso 12, dando graças ao Pai, porque foi Ele que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Nós não entramos no reino de Deus pelas nossas pernas. Jesus falando, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Você nasceu de novo, meu irmão? Louvado seja Deus. Então dê graças ao Pai, porque a sua herança está entre os que são santificados pela fé em Cristo. Isso não é coisa humana. Isso não é uma escolha por uma instituição, uma escolha por uma religião. Nós fomos escolhidos pela fé em Cristo. Deus nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, isso é obra do céu. Veio do trono de Deus, um dia você ouviu a voz do trono, te chamando, vem filha minha, vem filho meu. Louvado seja Deus. Que privilégio, irmãos, que responsabilidade, olharmos para o nosso terreno, ali tem uma vinha, e ali ninguém vai brincar e transformar numa horta, porque é a herança dos nossos pais. A história da igreja segue. Estamos aí com 95 anos. Herança dos nossos pais. Muita gente testemunhou do Evangelho para nós chegarmos até aqui. Muita gente ofertou para que esse prédio aqui fosse construído. Muita gente evangelizou, discipulou para a gente chegar até aqui. Muitas pessoas deram aula para crianças e hoje essas crianças são pais e alguns avós. Herança dos nossos pais. O que nós vamos fazer com isso? A gente pode deixar que se transforme numa horta, ou a gente pode dizer, isso aqui é inegociável. A minha posição em Cristo, a minha posição como membro do corpo de Cristo, a minha herança como testemunha de Cristo na história não está à venda, em nome de Jesus. Quem já foi comprado não se vende, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Duas aplicações, queridos. A primeira delas, a pergunta que eu faço a você que nos ouve nessa manhã, ou que vai ouvir em algum momento essa mensagem, você já tem herança entre os que são santificados em Cristo Jesus? É aqui que está a sua herança. Onde está o seu tesouro, aí está o teu coração. Talvez a sua herança esteja nesse mundo, que está sendo entesourado para fogo, diz segunda carta de Pedro, capítulo 3. Tudo vai ser transformado, novos céus e nova terra. Pastor, não consegui nem pagar ainda o meu terreno. Vai pegar fogo? Vai pegar fogo.
Mas vai ficar bom, porque ele vai purificar e vai ser novo. Novo céu e novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Está sendo entesourado para fogo. Então, qual é a nossa visão? Somos mordomos daquilo que Deus nos dá, precisamos zelar por aquilo que Ele nos deu e ter o coração no reino de Deus, porque tudo aqui vai passar. Enquanto estamos aqui, vamos honrar aquilo que o Senhor nos dá, vamos abençoar, vamos ser instrumentos para que o reino de Deus avance, para que vidas conheçam o Senhor. É para isso que a igreja foi levantada. A igreja não é um fim em si mesma. A igreja é uma comunidade que existe para servir as pessoas. Então, agradeça a Deus por aquilo que Ele tem te dado e coloque à disposição do reino de Deus, para a glória do Senhor. A nossa herança está no outro patamar, como diz Bruno Henrique. Misericórdia. Cuidado com o cartão amarelo, meu irmão, é um perigo. A nossa herança está no outro nível. A nossa herança está entre os que são santificados em Cristo Jesus. Segunda aplicação, pergunta: a sua herança é inegociável? Porque, irmãos, propostas como as de Acabe não faltam. Todos os dias nós recebemos as propostas de Acabe. Essa vinha sua bonita aí, vou pagar um dinheiro forte, vai virar uma horta. Aí é com você. Como é que você olha para a sua herança? É uma mera propriedade ou é a herança dos seus pais? Qual tem sido a sua relação com a sua herança em Cristo? É uma herança religiosa? É uma herança tradicional? Ou é a herança recebida pela fé em Cristo? Fruto de um encontro real com Deus? De um discernimento de quem você era, de quem você é agora? A história daquela nação estava sendo escrita pelo Senhor. Quando chegou na vez de Nabote, ele falou assim: eu não sei nem quanto que esse camarada vai me oferecer, mas nada chega perto do que é pertencer ao povo de Deus e ter uma terra que é dada por Ele. Nada. Não precisa nem anunciar, não precisa nem falar o valor. Porque nós estamos aqui, essa vinha aqui é herança dos meus pais, que recebeu dos meus avós, dos meus bisavós. Alguns estiveram no Egito, alguns saíram, outros nasceram pelo deserto. E a história continua e chegou até nós, chegou até mim, e na minha vez, isso não vai ser transformado numa horta. Isso é uma vinha, para a glória de Deus. É a minha herança em Cristo Jesus, é a sua herança. Então, querido, zele por isso, pela sua vida com o Senhor, pela sua caminhada com Jesus, pelo seu testemunho, pela unção de Deus que está na sua vida, para a glória do Senhor, e seja testemunha de Cristo na história. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Você já tem herança entre os que são santificados pela fé em Cristo Jesus? Ou quando a sua vida se findar aqui na terra, você não terá o privilégio de ver a face do Senhor, o privilégio que todos aqueles que ouviram o Evangelho e creram recebem. Não é mérito de nenhum de nós, a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Quem sabe alguém nessa manhã aqui gostaria de dizer: Senhor, eu quero ter a minha identidade mudada, eu quero ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, eu quero ser filho de Deus, filha de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Se alguém nessa manhã, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo fala no seu coração, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Alguém nessa manhã que gostaria de tomar essa decisão: eu quero receber a Cristo como meu Salvador, levante uma de suas mãos ou fique em pé, eu quero orar por você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse é um momento precioso, momento de decisão, de libertação. A igreja está em oração por isso. Abra o seu coração e diga: Senhor, eu quero receber a Cristo e ter herança entre os que são santificados pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar, querido. Eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Vamos ficar todos em pé? Queria que você, por um instante, fechasse os seus olhos e refletisse na sua herança, na herança dos seus pais, na herança que o Senhor te deu.
Você está aqui hoje porque a sua identidade foi mudada. Você agora é filho amado, filha amada. Seu nome está escrito no livro da vida por causa do sangue do Cordeiro. Como Paulo disse a Agripa, ele te constituiu testemunha. Testemunha, servo e testemunha. Mudou a identidade de Paulo. De perseguidor passou a ser perseguido. Ele foi para Damasco para matar e voltou como enviado de Deus. É assim que Jesus faz. Então, queridos, celebre isso. Quem é você agora no reino de Deus? Isso muda a sua postura no mundo. Isso muda os seus valores. Isso muda as suas prioridades, as suas expectativas. Nós estamos caminhando para a eternidade. Enquanto estamos aqui, estamos servindo ao Senhor, servindo as pessoas, para a glória de Deus. Senhor, muito obrigado pela nossa herança. Damos graças ao Pai que nos fez idôneos para participarmos dessa herança. Não nascemos convertidos, não nascemos no reino de Deus, nascemos em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe, diz Davi no Salmo 51. Mas o Senhor nos resgatou com mão forte, quebrando o poder das trevas na nossa vida, nos trazendo para o reino do seu Filho amado. Nele nós recebemos o perdão e a herança entre os que são santificados, separados, para viver para a tua glória. Queremos, como Nabote, dizer que essa vinha é inegociável, que essa propriedade não pode ser comprada por preço algum, porque o maior preço já foi pago. O sangue do Cordeiro nos lava de todo pecado. Bendito é o teu nome, Senhor. Adorado seja o teu nome, em nome de Jesus.